Estava simplesmente abandonado à sua sopa com uma espécie de chapéu de palha. Xerxes deu de ombros e a refeição começou no meio de solene silêncio. Completas, a última das horas canônicas, pareceu mais profunda naquela noite. Mas Joshua dormiu mal, depois. Em sonhos, encontrou-se outra vez com a senhora Gralles. Havia um cirurgião que afiava uma faca, dizendo: essa deformidade deve ser extirpada antes que se torne maligna. E a face de Raquel abrira os olhos e tentava falar com ele. Mas ele mal ouvia e nada compreendia. Sou a exceção, parecia estar dizendo, eu me sou a decepção. Sou. Não podia entender o que dizia, e tentou aproximar-se para salvá-la. Mas havia uma parede de vidro escorregadio no meio. Parou e procurou ler o que diziam os seus lábios. Eu sou a Imaculada Conceição, veio um murmúrio no meio do sonho. Tentou atravessar o vidro escorregadio para salvá-la da faca, mas já era tarde, e houve uma grande quantidade de sangue. Depois acordou do pesadelo blasfematório com um estremecimento e risou por algum tempo, mas quando dormia, lá vinha outra vez a senhora Gralles. Foi uma noite agitada, uma noite de Lúcifer. Foi a noite do assalto do Atlântico contra as instalações espaciais asiáticas. Em rápido revide, uma antiga cidade morreu. Que fala a rede de avisos de emergência, dizia o anunciante quando Joshua entrou no escritório do abade na manhã seguinte, depois de matinas. O senhor mandou me chamar, Rev. Padre. Xerxes, com um gesto, indicou-lhe uma cadeira. Tinha a fisionomia estirada e pálida, como numa máscara de férreo e gelado domínio sobre si próprio. Joshua teve a impressão de que ele diminuíra de estatura e envelhecera desde a noite anterior. Ambos escutaram sombriamente a voz que ia e vinha em intervalos de 4 segundos, à medida que as estações transmissoras entravam e saíam do ar. Num esforço para impedir que o inimigo localizasse os equipamentos. Em primeiro lugar, uma informação que acaba de ser fornecida pelo Supremo Comando. A família real está em segurança. Repito, sabe-se que a família real está em segurança. Informa-se que o Conselho de Regência estava ausente da cidade quando o inimigo atacou. Fora da área do desastre não houve desordens. Entre a população civil, nem se espera que haja. A Corte Internacional emitiu ordem de cessar fogo, com uma cláusula em suspenso, condenando à morte os responsáveis dos governos de ambas as nações. Como é uma cláusula em suspenso, a sentença só é aplicável se o decreto for desobedecido. Ambos os governos telegrafaram imediatamente à Corte tomando conhecimento da ordem e há, pois, uma forte probabilidade de que o choque tenha terminado, algumas horas depois de ter começado como um assalto preventivo contra certas instalações ilegais no espaço. Num ataque de surpresa, as forças espaciais da Confederação do Atlântico assaltaram 3 bases asiáticas de projéteis escondidas no lado oculto da Lua, e destruíram totalmente uma estação espacial do inimigo que servia como base de teleguiados. Esperava-se que o inimigo, em resposta,
atacasse as nossas forças no espaço, mas o bárbaro assalto à capital foi um ato de fúria que ninguém pôde prever. Boletim especial: o nosso governo acaba de anunciar a sua intenção de obedecer por 10 dias a ordem de cessar fogo, se o inimigo concordar em realizar imediatamente um encontro de ministros das relações exteriores e comandantes militares em Guam. Espera-se que o inimigo aceite 10 dias de meu abade. Não nos sobra tempo suficiente. A Rádio Asiática, porém, ainda insiste em afirmar que o recente desastre termonuclear em Ituon, que matou perto de 80.000 pessoas, foi causado por um projétil desgarrado do Atlântico e que a destruição da cidade de Texarkana foi, portanto, uma resposta da mesma natureza. O abade desligou o aparelho. Onde está a verdade? Perguntou com calma. Em que se pode acreditar? Valerá a pena querer saber alguma coisa. Quando o assassinato em massa foi respondido com outro assassinato em massa, o roubo com o roubo, o ódio com o ódio, já não há sentido em indagar a quem pertence o machado mais tinto de sangue. O mal sobre o mal, empilhado em cima do mal. Houve alguma justificativa para a nossa ação policial no espaço? Como saber? Certamente não houve justificativa para o que eles fizeram ou houve. Só sabemos o que diz aquele aparelho e ele não é livre. A Rádio Asiática tem de dizer o que menos desagradar ao seu governo, a nossa, o que menos desagradar a nossa patriótica e teimosa ralé, que é, por coincidência, o que o governo deseja que se irradie. Portanto, qual a diferença entre uma rádio e outra? Meu Deus, deve haver 500.000 de mortos, se atacaram Texarkana com uma daquelas armas. Tenho vontade de dizer palavras que nunca ouvi. Excremento de sapo. Pus de feiticeira. Decrépita. Gangrena da alma. Podridão imortal do cérebro. Você está me entendendo, irmão? E Cristo respirou o mesmo ar corrupto que nós, como é humilde a majestade de Deus Todo-Poderoso. Que humorismo infinito! Ele tornar-se-iam de nós. Rei do universo, pregado numa cruz como um Yiddish. Schlemiel pelos nossos semelhantes. Disse que Lúcifer foi precipitado no inferno. Por se ter recusado a adorar o Verbo encarnado, o maligno deve ter uma ausência total de humorismo. Deus de Jacó, Deus até de Caim. Por que é que hão de fazer tudo de novo? Perdoe-me, estou delirando, ajuntou, menos para Joshua do que para a velha escultura em madeira de São Liboetes que estava a um canto do escritório. Parará em frente dela e ficará a olhá-la. A imagem era velhíssima. Um dos antigos superiores da abadia tinha-a enviado para o depósito no porão, onde ficou no meio da poeira e da escuridão, enquanto a superfície da madeira apodrecia. Aos poucos, fazendo aparecer profundos sulcos. Na fisionomia do santo estampava-se um sorriso levemente satírico. Zerchi salvará a estátua do esquecimento por causa daquele sorriso. Você viu aquele mendigo velho no refeitório ontem à noite? Perguntou de repente, sempre olhando curiosamente para o sorriso do santo. Não reparei,
Senhor. Não tem importância, com certeza é imaginação minha. Passou os dedos no monte de lenha aos pés do mártir de madeira. É nisso que nós todos estamos pisando agora, pensou. No fogo de pecados passados. E alguns deles são meus. Meus, de Adão, de Herodes, de Judas, de Anegã, meus. De todos. Tudo sempre. Culmina no colosso do Estado se envolvendo no manto da divindade e sendo castigado pela ira celeste. Por quê? Nós o gritamos bem alto: Deus tem de ser obedecido pelas nações e pelos homens. César tem de policiar as coisas de Deus. Mas não é o seu sucessor plenipotenciário, nem seu herdeiro. A todas as épocas e a todos os povos, quem exaltar uma raça ou um estado e uma sua determinada forma, ou os depositários do poder, quem elevar essas noções acima da escala de valores terrenos e divinizá-las com culto idólatra, inverte e falsifica a ordem do mundo, criada e imposta por Deus. De quem eram essas palavras? De Pio XI. Pensou, sem muita certeza, há 18 séculos. Mas quando César obteve os meios de destruir o mundo, já não estaria divinizado. Somente pelo consentimento do povo, a mesma populaça que gritou non habemus regem nisi Caesarem. Quando confrontada com ele, Deus encarnado, escarnecido e injuriado. A mesma populaça que martirizou Liboetes. A divindade de César está aparecendo outra vez. Senhor, deixe passar. Os irmãos já estão no pátio. Mais ou menos a metade deles já estava quando passei. O Senhor quer que eu vá ver. Vá. Depois volte aqui. Quero falar com você antes de irmos ter com eles. Antes que Joshua voltasse, o abade retirou do cofre os papéis relativos à peregrinatur. Leia o resumo, disse ao monge. Olhe o quadro da organização e leia as linhas gerais do funcionamento. Você precisará estudar o resto em detalhe, mas não agora. A campainha do comunicador tocou estridente enquanto Joshua lia. Rev Padre G. trazer-te, Abés, por favor, falou a voz de um robô. Telefonista. Está falando. Telegrama com prioridade urgente de Dom Eric, Cardeal Hofstraff, Nova Roma. Não há serviço de entrega a esta hora. Quer que leia? Sim, leia o texto do telegrama. Mandarei alguém mais tarde buscar uma cópia. O texto é o seguinte: Grex peregrinus erit. Quam primum est factum. Suscipiendum vobis, jussu sanctae sedes. Suscipite ergo operis partem ordine. Vestru propriam. É possível ler outra vez em língua do sudoeste? Perguntou o abade. O telefonista leu a tradução, mas em nenhuma das línguas a mensagem parecia conter algo de novo. Era uma confirmação do plano e uma recomendação no sentido de que fosse apressado. Recebimento acusado, disse o abade por fim. Vai haver resposta. A resposta é a seguinte: Eminentíssimo Dama Eric Cardinale Hofstraff. Obsequitur G. trazer-te-os, aol, abes. Ad res disputandas iam coegi. Dissessurus fratris utodie parati dimitti Romam prima aeris navi possim. Fim do texto.
Vou repetir, eminentíssimo.